Graça e paz, livres em Cristo, boa tarde, que Deus abençoe poderosamente a sua tarde. Estamos aqui mais uma vez para cumprirmos o nosso propósito de clamor por mais intimidade com Deus. Deus tem feito grandes coisas em nosso meio e eu quero convidar você nesse momento a pedir ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre o nosso entendimento, para que possamos ter luz e compreender a palavra que nós vamos ler nessa tarde. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Pai Santo, mais uma vez clamamos ao Senhor que o seu Santo Espírito seja derramado sobre nós, para que possamos ter luz no nosso entendimento acerca do texto que nós vamos ler. Revela Cristo a nós, é a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. O texto que nós vamos ler nesse momento é o texto de Isaías 53, e nós vamos ler o verso 3. Vamos ler o verso 3, a palavra do Senhor Deus diz assim: Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Verso 4 diz: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou os nossos pecados, as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verso 7 diz: Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Verso 9 diz: Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Verso 10 diz: Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Verso 11 diz: Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém, queridos? Esse texto bíblico de Isaías, um texto extenso que nós lemos aqui, mas revela o sofrimento do nosso Senhor Jesus, tudo que ele passou, e o texto bíblico deixa claro que foi da vontade de Deus esmagá-lo. Por quê? Porque Deus decidiu esmagar o Senhor Jesus. Por causa dos pecados, das culpas dele? Não, por causa das nossas culpas e das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz, o castigo que faz com que nós tenhamos paz, estava sobre ele. Se não fosse o sofrimento de Jesus naquela cruz, e se não fosse o fato dele ter perseverado até o fim em obedecer à vontade do Pai, nós nem estaríamos aqui. Nós temos que dar graças ao Senhor. Há um motivo de grande alegria e de muitas ações de graças dentro do nosso coração quando lemos esse texto, porque ele foi moído e esmagado no nosso lugar. Então nós temos que render graças ao Senhor, nós temos que louvá-lo, não pelo que ele pode fazer por nós, não por aquilo que nós esperamos que ele faça, mas pelo que ele já fez por nós naquela cruz. Eu quero convidar você nessa tarde a orar ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo que ele produza em você um senso de gratidão pelo sacrifício de Jesus, que ele produza em você algo forte, poderoso, que ao ler esse texto, que ao ouvir esse texto bíblico de Isaías 53, não seja apenas uma leitura, não seja apenas uma audição de um texto bíblico, mas que essas palavras penetrem dentro de você e tragam consciência de pecado, da justiça e do juízo de Deus.
Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas? Então nós temos que ter a consciência. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável, independente das circunstâncias. Porque o texto bíblico diz que depois do sofrimento da sua alma, o Senhor deu a ele uma porção entre os poderosos. E o Senhor fez brilhar a luz e ele se alegrou. E ele dividiu essa porção com os fortes. E isso é muito importante você guardar no seu coração nessa tarde. Porque é necessário, a Bíblia deixa claro todo o tempo, que é necessário que sejamos fortes, que perseveremos. Deus diz para Josué, tão somente seja forte e tenha bom ânimo. Então fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. É importante lembrar que a palavra de Deus deixa claro que a alegria do Senhor nos fortalece. Então, se você está se sentindo fraco, fraca, abatido, abatida, busque alegrar o coração de Deus. E como é que nós fazemos isso? Quando abandonamos as nossas vontades para fazer a vontade dEle. Então aí sim nós provamos que o amamos e alegramos o coração do Senhor. Que façamos isso no dia de hoje e que façamos isso todos os dias da nossa vida. Todas as vezes que você estiver se sentindo fraco, lembre-se que o Senhor morreu por você e seja grato ao Senhor. Preste ações de graças com louvor, adoração e alegre o coração de Deus, apesar da sua alma aflita por problemas e dificuldades. E a alegria do Senhor te fortalecerá e você vai conseguir vencer todas as dificuldades e vai honrar o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai e agradecer a Ele por essa palavra dessa tarde. Pai Santo, graças te damos pela Tua palavra e pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos conduza ao centro da Tua vontade e para a glória do Teu nome, que possamos viver o Teu propósito para nós. Dai-nos força em meio às batalhas, dai-nos força em meio às lutas da nossa alma, em meio às dificuldades que enfrentamos na nossa vida, para que nós possamos em tudo e por tudo honrar ao Senhor. Que a nossa força venha do Senhor e que nós possamos, por meio do Teu Espírito Santo, alegrar o Senhor em todos os momentos. E assim, Pai, possamos ver a Tua luz e que possamos ser justificados pela Tua graça e assim que muitos sejam justificados através de nós, por amor do Teu nome, por meio da palavra da mensagem do Evangelho. Assim oramos em nome do Teu Filho Jesus, te agradecendo por essa tarde. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Deus te abençoe.